Olá, meu amigo e amiga, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um react do vídeo Guerra de Israel e Hamas na Faixa de Gaza, do canal ICL, Instituto O Conhecimento Liberta. Todos nós estamos interessados no conflito israelo-palestino. Se inscreva no canal e deixe seu like enquanto assistir ao vídeo. A repórter Heloísa Vilela está lá acompanhando de perto essa guerra. E ela vai nos trazer informações exclusivas sobre o assunto. Heloísa Vilela é uma excelente repórter com uma vasta experiência em assuntos internacionais. Ela é uma profissional experiente e qualificada, e ela está sempre disposta a ir aonde o conflito estiver para trazer informações exclusivas para o público. Eu acho que é muito importante que a imprensa tenha repórteres no campo de batalha para relatar o que está acontecendo. Estou ansioso para ver o que Heloísa Vilela vai nos trazer sobre a guerra de Israel e Hamas na faixa de Gaza. Estou certo de que ela vai nos fornecer informações valiosas e insights importantes sobre esse conflito complexo. Aqui estão algumas informações que o ICL e a Heloísa Vilela podem nos trazer sobre a guerra. História e contexto do conflito. Perspectivas de ambos os lados. Relatos de primeira mão, análise crítica das ações das duas partes, possíveis soluções para o conflito e quais as verdadeiras intenções do Hamas e de Israel. Eu acho que essas informações seriam muito valiosas para o público. Elas nos ajudariam a entender melhor o conflito e a tomar decisões informadas sobre ele. No vídeo original, o autor discute os principais acontecimentos da guerra de 2023, que começou em 7 de outubro. Eu vou compartilhar a minha opinião sobre o assunto e também vou dar algumas informações sobre o contexto histórico do conflito. Espero que vocês gostem do vídeo. Agora vamos ao vídeo. Desse cara que se julga. O novo Messias, diz que os judeus acreditam que o Messias vai voltar na região, né? No final dos tempos. Será que ele acha que ele é o Messias no final dos tempos? O Netanyahu? Porque ontem ele disse com todas as letras, eu sou a luz, nós somos a luz. E eles quem? O Hamas, os palestinos todos, eles são as trevas. Olha, só se for a luz que traz o desespero, a luz das bombas explodindo sobre crianças, sobre civis, todas as noites, como está acontecendo agora mesmo, na faixa de Gaza. É uma tristeza, mas vamos falar, Elo está lá, né? Heloísa Vilela está lá, acompanhando na Cisjordânia. Bom, vamos chamar então Heloísa Vilela, ela que vai falar sobre essa intensificação dos bombardeios, né, Chico Pinheiro, Chico Sá, contra Gaza, que está totalmente isolada, sem telefone, sem internet. Além dos civis, desse problema de telecomunicações, ainda tem a questão dos hospitais, né, as pessoas estão usando celular para fazer até cirurgia. Elo, boa noite para você. É até difícil, né, de dar boa noite, porque é realmente revoltante isso que a gente está presenciando na faixa de Gaza. Mais um dia revoltante, né? Nossa, é inacreditável. O que aconteceu hoje é que, como você disse, foram intensificados os bombardeios, não só em volume, mas na letalidade dos bombardeios. Além disso, aumentou também a incursão por terra do Estado de Israel ali na faixa de Gaza. E agora à noite foram ouvidos bombardeios na região do Hospital Al-Sharif, que é o maior hospital de Gaza. Tem ali milhares de pacientes e, além disso, 50 mil pessoas buscando refúgio, buscando um lugar seguro para passar a noite. O governo de Israel diz que o hospital de Al-Sharif tem túneis ali de baixo que funcionam como o quartel-general do Hamas e, portanto, por isso se justificaria um ataque ao hospital. Eu deixo para vocês me dizerem se isso justifica o ataque a qualquer hospital, especialmente na faixa de Gaza, onde vários hospitais não conseguem mais operar por todas as dificuldades, as condições, a falta de condições, como a gente já vem falando aqui. Então, agora eles ainda estão ameaçando bombardear mais esse hospital, deixar as pessoas ainda mais desprotegidas. E o pior de tudo é difícil dizer diante das condições que as pessoas que estão na faixa de Gaza estão enfrentando. Mas, além de tudo,
a gente corre o risco agora de nem saber mais o que está acontecendo, porque as comunicações foram cortadas e é tudo que o governo de Israel queria, que o mundo parasse de ver essas imagens que estão chocando a humanidade em todos os países. Israel não quer essas imagens rodando o mundo. Então agora a gente não vai ter comunicação, não vai ter internet, não vai ter imagens saindo de lá, vai ser muito difícil ver o que está acontecendo. Agora, a gente sabe também, eu tenho recebido muitas mensagens aqui hoje, dando conta de que está havendo resistência, sim, nessa incursão por terra que o governo de Israel está fazendo ali na faixa de Gaza. Ou seja, depois de todo o bombardeio que eles fizeram no norte da faixa de Gaza, estão entrando e estão encontrando militantes do Hamas e a resistência lutando contra essa entrada do exército de Israel. Elô, você está em Ramallah, né? Sim. Você está em Ramallah. É que me pediram aqui para a gente botar um mapa para mostrar exatamente onde é que está Elô Vilela no mapa, ó. Sim. Esse aqui é o mapa de Israel, com a área que deveria ser Palestina, aqui e aqui. Aqui é a faixa de Gaza, aqui é o Egito, né? Elô está em Ramallah, que é a capital da Cisjordânia, que é um território que deveria, desde a divisão de 1947, devia ser palestino, mas está invadida ilegalmente por colonos judeus, por condomínios fechados, até de luxo, no meio de toda essa região. A Elô Como está a própria aqui. Elô mostrou essa semana pra gente, né? E eu acho muito importante, sabe por quê, Elô? Eu acho muito importante, eu acho que o Frei Leonardo Boff é que gosta de falar isso. O Boff diz assim, o ponto de vista é a visão que você tem a partir de um ponto, de onde você está. O ponto de vista da imprensa ocidental é o que se vê dessa guerra a partir de Israel, de Tel Aviv, não é? Este é o ponto de vista. A Elô, atenção, Elô é a única jornalista de televisão, porque nós estamos em televisão, apesar de ser YouTube, brasileira, a estar onde os palestinos estão. Portanto, o ponto de vista da Elô é a visão que se tem a partir de onde ela está. É uma visão diferente. É uma visão que dá um contraponto, não é? Boa. É igual você, quando chega numa favela, você pode entrar e olhar lá de dentro o que vai acontecer quando as forças policiais chegam. A outra é você entrar ao lado do carro da polícia. É claro que é diferente. Ah lá, os bandidos. E isso muda tudo o tipo de jornalismo que você faz, né? Inclusive, Elô, tem muita gente no nosso da comunidade CL agora no chat. No chat, preocupado com a sua estada aí. Mas está tudo bem, né? Está tudo tranquilo por enquanto. Você não tá. Então vamos começar tranquilizando as pessoas, né? Isso. Porque talvez eu esteja no lugar mais seguro que existe aqui na região, até do que Jerusalém, que pode ser alvo de alguns ataques pelas forças do Hamas ou de outros grupos armados e que lutam pela liberdade do povo palestino. Aqui em Ramallah não, está bem tranquilo, é um lugar onde teve manifestação agora à noite, porque depois que saiu a notícia de que a Gaza estava totalmente sem comunicação, houve um apelo aí a todas as cidades, os militantes, os moradores, os palestinos de todas as regiões que saíssem às ruas para protestar. E teve protesto aqui em Ramallah, mas foi tranquilo, não teve nenhum grande problema. Já em Hebron e em Nablus, o exército usou drones para jogar a bomba de gás lacrimogêneo sobre os manifestantes. Então foi mais complicado. Aqui foi bem tranquilo, mas mesmo assim eu não fui para o protesto porque era de noite, já escuro, e eu acho que não é exatamente o lugar que eu deveria estar nesse momento. E aí a gente vai tomando essas decisões, né, na medida que as coisas acontecem, para dar as notícias, mas não correr risco, porque a gente não está aqui para se arriscar, a gente está aqui para dar notícia, né? Então, eu gostaria que todo mundo soubesse que eu estou tranquila. Só de curiosidade, as pessoas já perguntaram. Você está hospedada num hotel aí,
falta alguma coisa? Sim. Você tem alimentação adequada? O que você come aí? Você chega no hotel à noite, né, quando você não vai sair, você tem no seu apartamento ou no hotel uma televisão? A televisão mostra alguma coisa em relação à guerra? O que é? Conta pra gente. Olha, Chico, deixa eu te falar então, por exemplo, hotel. Desde que eu cheguei aqui, tinha serviço de limpeza no hotel. Já de ontem para hoje não teve, porque os funcionários não conseguiram chegar ao hotel, teve problema nas estradas, muitos bloqueios, muitas barreiras. Fora isso, comida só tem café da manhã, não tem mais nada, eles não estão servindo mais nada. E televisão, eu não tenho hábito de ligar na televisão, eu acompanho tudo pela internet, pelo computador. Você pode ver aqui, eu estou assistindo, por exemplo, nesse minuto, estou vendo aqui a guerra transmitida pela Al Jazeera no meu laptop, né? E fora isso, eu tenho acompanhado muito, são os grupos da internet, por exemplo, tem um grupo aqui que coloca as notas do Hamas, já tem uma reação do Hamas à votação dessa resolução na ONU, por exemplo. E recebi muitos recados de várias pessoas que eu conheci já aqui, mandando vídeos das suas regiões, falando da preocupação, falando que estão vendo os aviões passando aqui em cima. Enfim, hoje foi um dia tenso, porque essas pessoas todas que passaram a se comunicar comigo depois que eu vim para cá, estavam muito nervosas, muito preocupadas, porque aí a gente sente o termômetro da intensificação do conflito. E é exatamente isso que aconteceu. Hoje foi um dia claramente de intensificação desse conflito. Eloy, você tem conversado mais com os palestinos que estão na Cisjordânia, né? Eu ia te perguntar justamente se eles estão sentindo medo que o conflito se amplie para essa região. E aí tem uma outra questão também, né? Que na faixa de Gaza, nesse momento, a gente não sabe ainda o número de mortos e feridos. Justamente queria reforçar, justamente porque não tem comunicação agora, né? Então, até ontem a gente tinha o dado de que 7.000 pessoas tinham morrido, de acordo com as autoridades palestinas, mas até agora a gente não tem atualização dessas informações porque as pessoas estão sem comunicação. Então isso também é muito grave, né? Além das pessoas se comunicarem, além dos hospitais, ainda tem a questão dos dados oficiais, da denúncia, né? Porque hoje o celular é uma ferramenta poderosa para fazer denúncia também. Vários jornalistas têm feito dessa forma. E eu acho que é isso, Gabi. Além de ficarmos sem as imagens do que está acontecendo, a gente vai ter uma dificuldade grande para ter as informações a respeito do que está acontecendo, das consequências desse bombardeio mais intenso que Israel deflagrou hoje e anunciou que ia intensificar as suas ações. A gente não sabe ainda, por exemplo, que tipo de bomba Israel está usando agora na faixa de Gaza, mas os moradores dizem que é diferente, é uma bomba diferente, é um tipo de explosivo diferente, que é mais perigoso pelos relatos, né? Mas tecnicamente falando, a gente ainda não sabe o que foi que Israel passou a usar que não estava usando antes. Mas a impressão que a gente tem é que existe uma pressa, né, de avançar com essa operação militar, e aí a gente não sabe muito bem por quê. Falou-se mais cedo que haveria uma negociação avançando do Catar para que houvesse um cessar-fogo e os reféns fossem libertados e que ela estava bem avançada. A gente não sabe se isso é confirmado ou não, mas também pode ser um motivo para andar ainda mais rápido com essa operação. Eu ouvi uma entrevista agora há pouco, muito preocupante, mas muito preocupante, de um ex-subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo com todas as letras que Israel no passado enfrentou o Hamas e o enfraqueceu, mas não o eliminou, e que agora o objetivo é eliminar realmente o Hamas. É impossível eliminar o Hamas sem matar toda essa população, ou quase toda essa população que está na faixa de Gaza, porque não existe uma separação clara onde estão uns, onde estão os outros, e esse militar americano disse muito provavelmente dessa vez vai ser preciso ter um número de dano maior. Ele nem falou de mortes de civis, né? Então é assim um descaso pela vida humana, um descaso pelo que vai acontecer com esses civis, que realmente é incompreensível essa
posição de braço dado e inseparável do governo dos Estados Unidos com essa atrocidade que Israel está cometendo é incompreensível, inaceitável e terá respostas de alguns países, se não de muitos países, como hoje começou a se delinear ali na ONU, mas a gente fala da ONU daqui a pouco. A gente fala daqui a pouco, Elo, e só para complementar, a gente tem aqui uma nota da Jawal, a empresa de telefonia de Gaza, né, dizendo que esses bombardeios intensos nas últimas horas destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além daquelas previamente destruídas durante a agressão, o que resultou na interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações na faixa de Gaza. O Crescente Vermelho Palestino, que é o principal serviço de emergência em Gaza, exatamente, a Cruz Vermelha local, né, disse que a sala de operações da Cruz Vermelha, vamos dizer assim, palestina, né, foi cortada pelo apagão. E o ministro da Defesa, o Yoav Galan, diz que Israel espera lançar uma longa e difícil ofensiva por terra em Gaza para destruir o Hamas. E já começou, né? Pontualmente, mas já começou a ofensiva por terra também, gente. Não tem mais sequer aquela distinção que tínhamos há uma semana atrás de quem está ao norte está mais sob perigo, quem está ao sul está um pouco mais livre, tem algumas rotas, não tem mais nada disso, né, Lu? É Gaza inteira, não tem rota, não tem saída para o Egito, não tem nada. É um quarto onde é como se fosse um cômodo enorme de uma casa onde tem uma multidão. E alguém agora disse o seguinte: vamos apagar a luz para não verem o que nós vamos fazer aqui. Israel, quando bombardeia e limita as comunicações, é como se estivesse num cômodo, num quarto, com várias pessoas, crianças inclusive, se preparando para fazer um banho de sangue. Então fala, apaga a luz para ninguém ver, fecha a porta para ninguém ouvir. É o que estão fazendo agora. Boa, Chico, é o que estão fazendo agora em Gaza. Essa imagem é excelente. E o que Israel consegue também com isso, ele não tem mais contestação a nenhuma imagem. Por exemplo, lembra do episódio do hospital? Rapidamente começaram a aparecer contestações, análise das imagens, mostrando que não era bem assim como a versão do governo de Israel. Agora é a versão de Israel e nada mais. Chico, com a luz apagada, no escuro. Chicos, né? E Elo, sabe aquele jornalista que está em Gaza também, que perdeu a família toda nos bombardeios? Ele postou uma mensagem hoje também, a gente vai colocar aqui na tela com a tradução. Não estamos bem, há partes de corpos por todo lugar, os mísseis não diferenciam entre pequenos e grandes, o som do bombardeio insano não para. Sirenes de mísseis tocaram na área ocupada de Asgalan, cercada de assentamentos e locais da IOF, que é a Israeli Occupation Forces, né, as forças de ocupação de Israel. Elo, esse repórter da Al Jazeera estava fazendo uma reportagem ao vivo, né? Ele não sabia, um outro repórter, na verdade, né, da Al Jazeera estava fazendo uma reportagem, não sabia se a transmissão estava dando certo, se o sinal estava chegando por causa da falta de comunicação. Ou seja, é geral, né? A imprensa não está conseguindo noticiar. A gente não sabe realmente o que está acontecendo ali agora. A gente sabe que é um massacre. Isso a gente sabe. Eliminou esse jornalista entrou... Por favor, Elo. Esse jornalista entrou no ar dizendo, olha, eu vou falar aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas vou continuar falando, porque caso vocês estejam me ouvindo, eu passo meu recado. Falou isso várias vezes e aí fez a reportagem dele e se despediu sem saber se tinha entrado no ar e se as pessoas estavam ouvindo. É isso. Essa transmissão estava sendo feita no hospital Al-Shifa, inclusive, o maior lá de Gaza, onde se estima que 7.000 palestinos estão abrigados desde que começaram os ataques. O porta-voz, inclusive militar de Israel, disse que embaixo do hospital tem uma rede de túneis que serve de esconderijo para o Hamas. Essa que é a desculpa, né? E o Hamas a justificativa e o Hamas pro nega. genocídio, né? Vão matar lá porque os palestinos estão no hospital, porque lá embaixo tem uma rede de túneis. Ora, vamos eliminar 2 milhões de pessoas, porque 32 mil, como é a estimativa de militantes do Hamas, nos preocupa. E tem a Bizan, que é uma jovem... Gente, e pensa, acho que a gente tem que pensar o seguinte, não são 7 mil não, são 50 mil
pessoas que estão abrigadas ali em torno do hospital, porque não tem para onde ir. Então, uma área que está lotada de pacientes, lotada de refugiados. Você imagina o que vai acontecer se cair uma bomba nesse hospital. Israel já acusou esse hospital no passado de ser o quartel-general do Hamas, não o hospital em si, mas os tais túneis que eles dizem que tem embaixo. E pode até ter. O Hamas nega, o hospital nega, pode até ter. Isso justifica você matar todos esses pacientes que estão aí dentro do hospital e os 50 mil refugiados que estão em torno do hospital? É assim que vai se resolver essa questão? Acho que não, né? Exato. Inclusive, Elô, tem aquela jovem palestina Bizan, que a gente já falou dela aqui, que está abrigada nesse hospital, né? E ela mostra como é que as pessoas estão se acomodando lá dentro, tem postado nas redes sociais a respeito disso. E conforme o possível, né, também, porque precisa de energia para isso, como a gente está falando, toda a região ali está sem energia, ou então está com energia por poucas horas. E hoje, no começo da tarde, aqui no horário do Brasil, um prédio residencial foi atingido por um míssil vindo de Gaza e 4 pessoas ficaram feridas e o Hamas assumiu a autoria do ataque. Isso lá em Tel Aviv, né? A gente está vendo as imagens aí, a nossa produção colocou pra gente. Agora sim, a gente tem as imagens do local que foi ali. Elô? Sim, então, você imagina um ataquezinho que conseguiu pegar fogo num prédio e feriu 3 ou 4 pessoas. Que comparação tem isso com já eram mais de 7 mil mortos. Depois da noite de hoje, quem sabe quantos serão, né? Então realmente não tem a menor comparação, mas vai ser mais um motivo para Israel usar. E eu acho que não precisa mais de motivo nenhum, né? Porque os objetivos do governo de Israel, do governo de Netanyahu, estão bem claros. Eles cercaram essa população por 17 anos, deixaram agora sem água, sem luz, sem comida e estão bombardeando. Então, eu acho que a gente não precisa nem dizer o que é isso, né? Acho que está óbvio, qualquer pessoa que está acompanhando isso vai saber. Isso. E, Elô, olha só, a Unicef acabou de postar também, acabou de publicar nas redes sociais. Perdemos contato com os nossos colegas em Gaza. Estou extremamente preocupada com a segurança. Foi a Catherine Russell que postou na rede social dela, né? Ela que é diretora executiva. Ela postou: estou extremamente preocupada com a segurança deles e com mais uma noite de horror indescritível para 1 milhão de crianças em Gaza. Todos os humanitários, né, todas as pessoas que se preocupam com os direitos humanos, as crianças, as famílias que servem devem ser protegidos. Foi o que ela publicou agora nas redes sociais. Então a gente vê aí o efeito. Usando inclusive o verbo em inglês, né? Must be protected. Sim. Quer dizer, devem só não, é obrigação protegê-las. É imperativo isso, mas é muito difícil falar isso. Não vê nenhuma possibilidade de proteção. Para um sujeito como Netanyahu ou como os Estados Unidos, é difícil você falar uma coisa dessa, que a vida humana tem valor. Tem valor o comércio das armas. O valor o comércio das armas. Se olhar depois da Segunda Guerra Mundial até agora, os Estados Unidos estiveram metidos em praticamente todas as guerras do mundo, vendendo armas, tomando partido e massacrando gente. Né? Tem um post interessante na internet, né, que circula há bastante tempo, antes dessa guerra, que veja que país os Estados Unidos estava destruindo no ano que você nasceu. Isso é muito exemplar do que é a política americana que você acaba de relatar. Estadunidense, eu não gosto de falar americanas, porque americanos somos nós. Ah, não, norte-americanos não. Norte-americanos são canadenses, mexicanos. Você tem razão, mas eu ainda sou do clichê norte-americano. Quem me chamou a atenção para isso foi o César Calejão. Eu tenho feito um esforço para falar estadunidense, porque a América não é isso, e a América não tem nada a ver com esse negócio, porque eles acham que eles são donos da América do Sul, da América Central, da América do Norte. Eles são a América, né? É isso. E, Elô, eu quero te ouvir... do mundo inteiro, né? É do mundo inteiro. É isso.
A ONU continua, né, como um palco de discussões enquanto tudo isso, enquanto essa tragédia humanitária está acontecendo. A ONU ainda não conseguiu nenhum avanço prático, né, para conter esse genocídio, né? Agora à tarde, a Assembleia Geral da ONU, como eu disse lá no início, aprovou uma resolução proposta pela Jordânia que pede uma trégua humanitária em Gaza. E, claro, como ressaltou o Chico Pinheiro também, Estados Unidos e Israel votaram contra, nenhuma surpresa, um total de 0 pessoas surpresas. E aí a resolução não tem o mesmo peso, né, Elô, de uma decisão do Conselho de Segurança. É como se fosse uma recomendação. O que pede esse documento, essa resolução? O estabelecimento de corredores humanitários, a liberação imediata de civis sequestrados, a revogação da ordem de evacuação do norte de Gaza por Israel e também condena o que eles chamam de atos terroristas, mas ele não cita o direito de autodefesa, né, por parte de Israel e nem o nome do Hamas. E o direito de autodefesa é algo que tem sido muito falado na ONU. Na prática, Elô, qual o peso dessa decisão? Porque acaba sendo uma nota de repúdio, né? Ela exatamente funciona quase como uma nota de repúdio. Ela teve 120 votos a favor e apenas 14 votos contra. Foram 44 abstenções. Então isso também, na linguagem diplomática, também tem peso. E essa resolução, e eu acho que isso daí talvez possa fazer alguma diferença, ela foi apresentada pelo conjunto dos países árabes. Eles todos subscreveram essa resolução. Então agora, acho que cabe esses países tomarem alguma medida, proporem alguma solução, não uma solução do conflito, mas proporem ferramentas para pressionar Israel a abandonar essa carnificina. Por exemplo, eles podem fazer, os Estados Unidos não fazem, eles podem pôr sanções a quem apoia esse tipo de guerra. Não vamos esquecer que o petróleo, assim, a produção de petróleo daquela região é gigantesca. Se eles disserem, não vamos mandar petróleo para a Europa agora, mas não, enquanto eles não ajudarem a gente a parar com essa mortandade aqui na nossa região. E assim por diante. Eles podem tomar esse tipo de medida. Então eles podem sim, se desejarem, se assim o desejarem, tomarem medidas diplomáticas, políticas, né, que não sejam bélicas, para pressionar Israel a mudar o curso dessa história horrorosa na qual Israel embarcou. Então, acho que não tem medida prática, não tem resultado prático essa votação, mas tem consequências políticas, e a partir dessa votação é que a gente tem que ver o que vai acontecer. Votou e vai para casa, não vai dar em nada, mas votou e quer que o país que foi condenado por essa operação militar e precisa voltar atrás e precisa adotar um cessar-fogo, que é o que a resolução pede, né, um cessar-fogo que permita ajuda humanitária, aí a gente pode começar a falar numa possibilidade de solução. Exato, e a gente tem o porta-voz da ONU dizendo o seguinte, a gente tem um print aqui do que ele postou nas redes sociais: todos devem assumir as suas responsabilidades, este é um momento de verdade, da verdade, né? A história está julgando todos nós. O Antônio Guterres reitera o apelo, então, pelo cessar-fogo no Oriente Médio, né? A libertação de todos os reféns e a entrega de ajuda humanitária. E eu acho muito didático a gente colocar aqui, Elô, que enquanto a representante americana estava falando no conselho, as bombas estavam caindo lá em Gaza, né? O bombardeio continuava rolando solto. E aí a Rede Al Jazeera colocou as duas imagens em perspectiva, lado a lado. Quer dizer, está desenhado realmente o que está acontecendo, né? A diplomacia e a urgência humanitária, lado a lado. Eu diria até mais, Gabi, acho que não é só a diplomacia, não. É a principal força de apoio aos Estados Unidos na tela, discursando na ONU, exigindo mudanças na resolução, votando contra a resolução enquanto as bombas estavam caindo. E eu acho que essa fala do porta-voz da ONU que você agora acabou de falar, Gabi, é fundamental. É o que a gente vem dizendo aqui há dias. A história vai julgar quem se colocar a favor desse genocídio e cobrará de governos, de países, de pessoas que não se posicionaram pelo fim dessa tragédia. Eu espero que isso aconteça, né?
Porque houve outros genocídios na história, inclusive o genocídio do povo armênio, por exemplo, não é? E foram exterminados, e ficou mais ou menos por isso mesmo, né? Porque o lado mais fraco... Mas não foi uma história que foi conhecida e que a gente acompanhou ao vivo e a cores nas nossas televisões, nos nossos telefones, né? Essa a gente está acompanhando. Ninguém tem desculpa. E algumas pessoas aqui no chat estão pedindo assim, refiram-se a isso, só para ver se o povo do Netanyahu entende. Refiram-se a isso como o Holocausto da Palestina. Como eu disse ontem, eu falei isso, o Netanyahu se porta como se fosse um Adolf Hitler contra os palestinos. Assim como o Hitler agiu em relação aos judeus. Ele age em relação aos palestinos. Por isso ele tem uma rejeição grande. Por isso o mundo civilizado o rejeita. Mas as forças econômicas, a indústria das armas, esses alimentam a guerra. Esses vão sempre onde tem dinheiro, né, Chico? Onde tiver a hora dinheiro, de eles vão. lucro máximo, né? A hora da... Por isso que as forças diplomáticas e políticas têm que entrar em ação nessa hora. Porque esse tipo de situação não pode ser conduzida pelo interesse econômico. Porque se depender do interesse econômico, acabamos todos. E para onde vai a nossa humanidade? Para onde que nós vamos como humanidade? Para lugar nenhum dessa maneira. Olha, o nosso redator aqui, o Rogério Jordão, acaba de informar, neste momento, manifestações contra a guerra na Turquia, na Tunísia, na Dinamarca. Eu tenho certeza, Elô, que no mundo todo, né? O mundo civilizado todo está chocado com os horrores dessa guerra. E com a impunidade dos assassinos, sejam estadunidenses, sejam israelenses. O governo de Israel e o Biden, preocupação zero com o julgamento da história, viu? A essa altura eles vão exterminar, depois vão passar lá distribuindo uma água, fingindo uma humanidade lá quando tiver só a cinza, e vai ficar isso. Não tem menor preocupação. Se tivesse, poupavam hospitais, teria corredores a essa altura. Poxa, essa delegação brasileira não conseguir sair de lá é uma vergonha. São reféns. São reféns. Nessa altura são reféns. E assim como Israel, então, acha que é justo atacar toda uma população porque há reféns lá, então seria justo outro país chegar lá e atacar a cidade de Tel Aviv, porque tem reféns brasileiros, estadunidenses, do mundo inteiro lá na faixa de Gaza, tem reféns, população civil da Palestina. Isso é um absurdo, e essa veemência que a gente tem prestado a essa discussão, essa nossa posição aqui, e que Elô nos traz com o ponto de vista dela, que é a visão que se tem a partir do ponto onde se está, a gente vai seguir dando essa informação na contramão da mídia toda do Ocidente, que fala um pouco da violência, mas tenta, de certa maneira, justificar, né, Elô, como o direito de defesa de Israel. Pois é, Chico, e tem várias coisas nessa sua colocação aí que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, essa ideia da equivalência, né, e do direito de defesa. Você tentar estabelecer uma equivalência entre os dois lados, como se os dois lados tivessem a mesma capacidade, por exemplo, de luta, né, o mesmo preparo bélico. Obviamente que não tem. Israel tem um dos exércitos mais bem preparados do mundo, com as armas mais modernas, e claro que os palestinos nem exército têm. E quando a gente vê também outro tipo de tentativa de estabelecer equivalência, por exemplo, uma matéria que comece com uma mãe israelense chorando e uma mãe palestina chorando. Acho que só haveria honestidade nesse tipo de coisa se você pudesse botar 7 mães palestinas e uma israelense, porque a proporção tá essa, né, de 7 para 1 o número de mortos. E a outra coisa que eu acho que é também muito importante, que você estava falando do ponto de vista, eu tinha alguma ideia de que a vida dos palestinos aqui na Cisjordânia, não estou nem falando em Gaza, que está cercada há 17 anos, mas aqui na Cisjordânia não fosse muito fácil. E quando eu comecei a circular pelas estradas e ver como é que eu acho que isso que foi me deixando
numa situação aqui que eu acabei falando coisas com muito mais veemência do que eu teria falado se eu não estivesse aqui. Aí vai o ponto de vista. Você vê a população cercada por muros, vigiada o tempo todo por torres de observação, submetida a incursões militares no meio da madrugada, sem mandado de busca, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, ninguém sabe por que as pessoas estão sendo presas. Isso é o dia inteiro. Olha essa parede que eles constroem, olha esse tipo de operação, acontece toda madrugada quase. Agora então, depois que começou a guerra em Gaza, toda noite. E a gente vem vendo aí cada vez um número maior de presos, cada vez um número maior de mortos aqui na Cisjordânia, por causa desse tipo de operação arbitrária, sem nenhum tipo de justificativa. Então, é claro que a gente começa a ver o ponto de vista deles, porque viver dessa maneira não pode ser fácil. Né? Você está do lado de cá desse muro, do lado de lá tem uma área verde, que era a área onde você brincava quando era criança, onde as famílias ali dessa região cultivavam juntas. Lá no fundo agora surgiu um assentamento de colônios judeus, ilegal, porque isso é terra palestina, não tinha que ter nada que ter assentamento. Ou seja, é uma vida sufocante, sem perspectiva, a economia que não pode andar, porque o Estado de Israel não permite que a economia palestina ande, porque ele controla até a água, não deixa chegar água para cultivo. Eu conversei com um cara que a família dele plantou melancia a vida inteira quando ele era pequeno, agora não consegue plantar nada. O exército entra, destrói a rua que acabou de ser calçada, como vocês estão vendo aí. Para quê? Né? Para tornar a infraestrutura sempre pior e a qualidade de vida impossível e o dia a dia dessas pessoas impossível. Então a gente acaba realmente, a gente fica, olha essa cena que aconteceu em Jenin, naquele campo de refugiados que eu fui. Isso aí era um memorial para aquela jornalista palestina que foi assassinada no ano passado, em maio, e que já ficou determinado pelas investigações que foi o exército de Israel que a matou, assim, apontou para ela. Ontem esse rapaz morreu ali naquele local, no mesmo lugar, e o memorial que foi feito para ela foi todo destruído. E a rua que tinha sido calçada recentemente, eles entraram lá com umas máquinas e destruíram todo o calçamento da rua, gente. É assim que essas pessoas vivem. Então, realmente, é complicado a gente não entender a revolta dessas pessoas, né? E essas pessoas foram enterradas lá naquele cemitério improvisado que você mostrou essa semana, né, Lu? Lá de Jenin. Mais 3 pessoas naquele mini cemitério improvisado na saída do campo de refugiados, que agora foi criado em julho, já tem 17 pessoas enterradas lá agora. Gente, vamos mostrar um vídeo. É um vídeo, olha só, de 20 anos atrás, mas que continua muito atual. É a resposta do cientista político judeu estadunidense, o Norman Finkelstein, que ao ser chamado de antissemita por condenar os ataques de Israel contra os palestinos, ele se pronunciou. O Finkelstein, espero que você consiga ler o que ele fala, né, porque a gente achou isso aqui na internet. Ele diz que perdeu os pais, o pai e a mãe estiveram em campos de concentração, o pai em Auschwitz, na Polônia, e a mãe, esqueci agora o nome do campo de concentração, e ele perdeu todos os outros parentes, avô, avó, paterno, materno, tudo exterminado pelos nazistas. Ele nasceu nos Estados Unidos, ele estudou na Escola de Altos Estudos de Paris, ele estudou na Inglaterra e ele é um dos mais consagrados historiadores, cientistas políticos e escritores. Ele está no meio dessa turma poderosa dos Estados Unidos. Mas ele é judeu, defende o ponto de vista dos judeus, mas diante dessa... Porque a gente está vendo agora a guerra, né, parece que os palestinos começaram a sofrer agora estão sofrendo por atacado, mas eles vêm sofrendo há muito tempo. Olha o que diz o Norman Finkelstein. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German.
and they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No, I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir. I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done. What? Forte, hein? Muito forte. Muito forte. Essa foi uma Se palestra... você tiver um coração em você, você estaria chorando pelos palestinos. E eu acho que é isso que a gente tem feito aqui. Eu, claro, não no ar, mas todo dia, quase todo dia, tem um momento do dia dessa cobertura que eu desabo. Porque é insuportável ver o que está acontecendo no nosso tempo de vida, na nossa frente, e a gente não conseguir chamar a atenção do resto do mundo para a insanidade. Eu gostei muito que o presidente Lula usou essa palavra ontem, para a insanidade desse conflito. É insano, é desumano e é inaceitável. Elô, e veja, ele disse isso há 20 anos. Não estava, naquele momento, 2003, havendo esse ataque em massa, esse bombardeio. Era só tortura contra cada um dos palestinos, lenta, mas eficaz, infelizmente, de Israel. Ele, por falar coisas assim, ele, que é judeu, desde então está proibido de entrar no Estado de Israel. Ele não pode ir a Israel, né? Porque aquele que está lá mandando matar, associado aos estadunidenses, aquele Netanyahu, acha que ele é o Messias, que ele é a luz, e que esse cidadão que passou por tudo isso está no mundo das trevas. É um absurdo essa visão messiânica, assassina, né, do Netanyahu sobre o povo palestino. É intolerável, intolerável. E mais, Chico, ele proíbe a entrada de muitas pessoas aqui, né? O Netanyahu, ele agora não quer dar visto nem pro pessoal da ONU, mas isso é típico de um fascista, né? Porque voz dissidente não se atura, um fascista não atura discussão, não atura crítica, não atura voz dissidente. Então tá aí o fascista de Israel fazendo o que tá fazendo. Estranho que é nazista, né?
é fascista, mas o nazismo é um fascismo alemão, é nazista. É um absurdo. É um holocausto palestino, é um absurdo. Diga. Não, quero chamar imagens de protestos que estão acontecendo agora na Turquia e também em Ramallah. Inclusive, onde está a Elo Vilela, na verdade, a nossa produção vai colocar daqui a pouquinho para a gente, mas temos a informação de protestos em Ramallah, onde está a Elo. Né, Elo, acredito que você talvez tenha alguma informação a respeito disso. Aí a gente tem as imagens agora na Cisjordânia, então, em Ramallah, essas imagens que você acompanha agora. A gente tem som das imagens? Exato. Não tem som, as imagens, mas você está acompanhando agora os protestos das pessoas no local e também na Turquia. A gente tem imagens da população que foi às ruas para protestar contra o que está acontecendo em Gaza, que o Israel intensificou os bombardeios. Agora sim, a gente tem as imagens da Turquia, intensificou os bombardeios e a população decidiu ir às ruas para protestar contra essa situação. Importantíssimo, né, Lô? A gente vê as populações em diversos locais se dando conta, né, do que está acontecendo. Claro, Ramallah diretamente atingido pelo que está acontecendo, mas também em outros países nos últimos dias se manifestando. Tem que ser assim, né? A população enxergar o que está acontecendo com os palestinos. É o que várias pessoas aqui já me disseram, e pessoas de diferentes níveis de vida, de atividade intelectual e pessoas de campos de refugiados, todos têm um discurso muito semelhante ao dizer que não esperam absolutamente nada dos governos mundiais, especialmente dos governos das grandes potências, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, né? Eles esperam das populações mundiais. Isso aí que você está vendo na tela, que os povos desses países forcem os seus governos a agir, porque é só das populações, só do sentimento, do coração desses povos é que eles esperam que possa vir algum tipo de ajuda para mudar essa situação. Na minha opinião, a Heloísa Vilela está fazendo um trabalho excepcional nessas reportagens. Ela está fornecendo informações valiosas e insights importantes sobre um conflito complexo. Eu também quero parabenizar o ICL Notícias por trazer essas reportagens para o público. Eles estão fazendo um trabalho importante para informar as pessoas sobre o conflito israelo-palestino. Espero que Heloísa Vilela continue seu bom trabalho e que o ICL Notícias continue trazendo reportagens de primeira para o público. No vídeo, os autores fazem uma análise dos principais acontecimentos da guerra de 2023. Eles falam sobre o ataque surpresa do Hamas a Israel, a resposta militar de Israel e as negociações de paz que foram realizadas. Eu concordo com o autor em que o ataque do Hamas foi um ato terrorista que não pode ser justificado. No entanto, eu também acho que a resposta militar de Israel foi desproporcional e causou um grande número de vítimas civis. Eu acho importante lembrar que o conflito israelo-palestino é um conflito complexo com raízes históricas profundas. Não existe uma solução fácil para esse conflito, mas é importante buscar uma solução pacífica que respeite os direitos de ambos os lados. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Conclusão. No geral, eu achei o vídeo original, bem informativo e objetivo. O autor fez um bom trabalho de contextualizar os acontecimentos da guerra e de apresentar as diferentes perspectivas envolvidas no conflito. Eu acho que o meu react contribuiu para a discussão sobre o conflito israelo-palestino, pois ofereceu uma perspectiva diferente da apresentada no vídeo original. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado!